A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Pensei que vocês iam dormir lá Eu em vim casa. nesta noite compartilhar Nós também vamos dormir a no carro também. Vamos passar a mensagem noite por aqui do também. Santo Ela quer dar Evangelho, uma a volta palavra por de aí. Deus. Mas antes Tem muito panfleto disso, para entregar. eu quero ler aqui a Constituição Federal de 1988, artigo Na 5º, entrada, verdade. que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e garantido na lei, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Estamos aqui Os irmãos vão passar por aqui também? pela lei. Como? Pra ficar no A carro lei nos também? assegura de fazer cultos religiosos. Nesta noite, eu vim aqui compartilhar a mensagem do Evangelho, povo de Trindade. Pra cá. Escute com Pra cá atenção. também tem gente, né? Pra cá, né? O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido. pode ver. Não viemos aqui, em primeiro lugar, não viemos atacar ninguém e nem fazer discurso de ódio e muito menos de intolerância religiosa, mas simplesmente compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Glória a Deus. O texto, o qual eu quero começar nesta noite, se encontra no livro de Êxodo. Jason Ferrer. Quem que é esse? Mateus. Que é ateu famoso. Aquele satanista? Ah, tá gravando. É um caderno. Suave. Caderno. Isso. Tá na mão, xerife. Olha aqui, é satanista, irmão? Aquele cabeludão assim? Não. Aquele que fica, por exemplo, investigando os crentes. Você corre, mas depois você me manda. Depois te mostro. Você veio de 44 hoje? Ah, vai do lado lá. Livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4. Aqui é a ordem de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do céu e da terra, Glória a Deus. do Deus soberano sobre tudo. A Bíblia diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem que há embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante dela, nem servirás, porque o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, pois visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Povo de Trindade, Aleluia, Senhor. essa cidade de Trindade, ela está mergulhado na idolatria, no paganismo. Então viemos nesta noite simplesmente alertar: povo de Trindade, se arrependa. Idolatria aos olhos de Deus é abominação. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8, leia as Escrituras, minha senhora, leia as Escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia, tá bom? Estou com a Bíblia. Aleluia! Leia as Escrituras, povo de Trindade. O povo de Trindade está mergulhado na idolatria e no paganismo, porque não lê a Bíblia. Eu estava dando uma volta por essa cidade, não vi nenhuma loja que vende Bíblia, mas que vende imagem, tem milhares, que vende imagem de escultura. Isso é idolatria. Muito bem. Idolatria leva à condenação e à destruição eterna. Eu estou com as Escrituras. Quiser vir argumentar,
Traz uma base bíblica aqui para mim. Olha, Continua. palavra. Continua Eu pregando. estou pregando a palavra, ok? Continua Eu não vim pregando. aqui falar de religião, pregar o santo evangelho. Leia as escrituras. Leia as escrituras. Escute com atenção. Nenhuma religião salva, nenhuma. Para começo de conversa. Nenhuma religião salva. Catolicismo romano não salva ninguém. Pelo contrário, o catolicismo romano, lá em Apocalipse 17, diz que é a mãe das abominações. É a mãe das meretrizes. É a igreja prostituída. Eu estou falando o que é verdade. É só amanhã cedo aí. Amanhã cedo, então, mais tarde. Nós, Igreja católica Amanhã cedinho, irmão. Na encaminhando milhares e milhares de pessoas à condenação eterna. Se arrependa, povo de Trindade. Eu estou aqui regido pela lei. Artigo 1988, artigo 5º. Arrepende-te, povo de Trindade. Glória a Deus. Vocês estão mergulhados no pecado. Vocês estão em abominação. O que é que significa idolatria? Eu quero dar uma definição bem simples do que significa essa palavra idolatria. Diz assim: idolatria quer dizer adoração de espírito, de pessoas ou ídolos. Também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou superior à palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Essa é uma definição bem simples da palavra idolatria. Petições, orações, é somente feita ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você não pode fazer petições, orações a criaturas, como Maria. Maria é uma criatura, foi uma mulher comum, que tinha pecado. Você sabia disso? Toda pessoa que nasce de pai e de mãe, já nasce com pecado. Salmo 51, a partir do versículo 5, anota o texto aí e confere. Salmo de Davi: no ventre de pecado eu fui gerado. Maria nasceu de pai e de mãe, já nasceu com pecado. Aleluia. Maria foi uma serva. Ela não é senhora de nada, e muito menos medianeira, e muito menos mãe da humanidade. Maria disse assim, lá em Lucas. Lucas capítulo 1. É muita pressão aqui, né, irmão? Lucas capítulo 1, Os demônios a partir do versículo 47. Escute com atenção, povo de Trindade. Anote o texto e confira depois. Lucas 1,47, declarações da própria Maria. Diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou a humildade da sua serva. Que agora em diante
todas as gerações me chamaram de bem-aventurada. Maria foi serva de Deus, escolhida para um propósito específico, de trazer o Salvador. Mas ela não merece honra de nada, porque ela é uma serva. Ela não é senhora de nada. Mas tem que ser. Só temos o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Confira a base bíblica na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5. Confere o texto. Anote e confere o texto. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não é Maria, é Jesus Cristo. Povo de Trindade, abra o seu coração. Vocês estão debaixo de maldição. Vai vir um juízo nessa cidade. Essa cidade está mergulhada na idolatria e no paganismo. E que isso aqui é uma abominação aos olhos de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Cada esquina dessa cidade, é a primeira vez que eu estou vindo em Trindade. Cada esquina tem uma imagem de escultura. Você sabia? Por trás da imagem de escultura tem ação de demônios. Arrepende-te, povo de Trindade. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Tem que focar mesmo. Escute com atenção. Um dia, você que está me ouvindo aqui, nesta noite, você vai prestar conta diante de Deus. E você não vai poder dizer, ninguém pregou o evangelho para mim, ninguém pregou a palavra de Deus para mim. Deus enviou 3 servos e uma serva aqui, a cidade de Trindade, no interior de Goiás, para pregar o evangelho. E o povo é de coração endurecido. O povo não quer saber do evangelho. Mas mesmo assim, estamos aqui apregoando o santo evangelho, expondo a verdade das escrituras. Se você vai crer ou não, é você com Deus. Vai vir um grande juízo nessa cidade de Trindade. Por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Exatamente. Não é para rir não, minha senhora. É para chorar. Não é para rir não. Deus não é brincadeira, minha senhora. Deus não é brincadeira. Arrepende-te, povo de Trindade. Enquanto é tempo, Deus tem todo o poder no céu e na terra. Eu quero deixar aqui mais algumas bases bíblicas. Se arrependa, se volte para Jesus, se arrependa, abandone a idolatria. E não é só idolatria de imagem de escultura, idolatria do futebol, idolatria política, idolatria, os pais adorando o filho, marido adorando esposa, esposa adorando marido. Isso é idolatria. Se arrependa enquanto é tempo. Hoje talvez seja o seu último dia. Não morra na idolatria, porque se você morrer na idolatria, você vai herdar a condenação eterna. Se você morrer agora, você desce ao Hades, ao inferno. Você coloca em canal. Mas o meu é pós. Não tô nem filmando. Arrepende-te, povo de Trindade. Vocês filmam depois eu tiro. Arrepende-te enquanto é tempo. Mais alguns, eu quero deixar aqui mais algumas bases bíblicas. Muitos deles, não todos, né? Olha o que diz Isaías 42:8. Confere o texto, anote e confira na sua casa depois. Para depois você não estar falando que a gente está inventando as coisas aqui.
Confia na sua casa, anote o texto. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei a minha glória, nem consentirei que te tribute a ídolos, a imagem de escultura, louvor que só a mim me pertence. Isaías 42:8. Deus não divide sua glória com nenhuma imagem de escultura. Imagem de escultura. Se você adora, você está no pecado. Você está debaixo de maldição. A Bíblia diz, Isaías 45:20 diz: nada sabem e nada entendem os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Isaías 45:20. Se você vai à procissão, você está perdendo seu tempo. Se você faz petições à imagem de escultura, a Maria, a Pedro, a Tiago, a João, você está perdendo tempo. Me mostra na Bíblia aonde é que eu tenho que orar por morto. Me mostra aí na Bíblia. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso é de seu juízo, a prestação de conta. Arrepende, povo de Trindade. Vocês estão caminhando para a condenação e para a destruição eterna. Arrepende-te. A Bíblia diz: os ídolos, imagens de escultura, deles são de prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nenhum som sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem, todos que nele confiam. Salmo 115, do 4 ao 8. Uma imagem de escultura que não se mexe, não serve para nada. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Tem nariz, mas não cheira. Não serve para nada. Só serve para uma coisa: quebrar e tacar no fogo. É isso que presta. É só para isso que presta. Imagem de escultura, você se quebra e taca no fogo. Glória. Você que faz petições a criaturas, você está debaixo de maldição. Você está com pecado. Arrepende-te. Arrepende enquanto é tempo. Não morra na idolatria. Que idolatria é pecado. A Bíblia condena o idólatra. Veja comigo, Apocalipse 21:8. Confere o texto aí, lê. Leia a Bíblia para você não ser enganado. O idólatra que não se arrepender vai para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. É o que diz as Escrituras. Idolatria é pecado. Arrepende enquanto é tempo. A palavra é dura mesmo. A palavra é dura mesmo. A palavra é dura mesmo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Eita glória. Mexer com quem? Não estou preocupado em te agradar aqui não. Vim falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Só vim te alertar que você não desça ao lago de fogo e enxofre, porque isso vai ser o lugar dos idólatras, daqueles que resistiram à verdade, resistiram ao Evangelho, que não quiseram saber de Jesus e do Evangelho, quiseram saber só da sua religião, das suas imagens de escultura. Arrepende, povo de Trindade.
e quanto é tempo. Lá em Gênesis capítulo 6, ali fala a história de Noé e a geração de Noé. Deus viu, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, que o povo estava corrompido, Preconceituoso. a imaginação da sua mente era só pecado, só maquinava o mal 24 horas. O povo estava mergulhado na violência e no pecado. Então Deus disse ao seu servo Noé: fabrica uma arca e coloca um casal de cada espécie. Então Noé obedeceu. Essa construção da arca durou aproximadamente 120 anos. Nisso Noé estava anunciando que haveria o dilúvio. E o povo estava cada dia mais com o coração endurecido. E ele avisando que haveria o dilúvio. E o povo não quis ouvir. Então, quando você chega no capítulo 7 de Gênesis, quando ele termina de colocar um casal de cada espécie, e quando ele entra, ele com a sua família na arca, Noé com mais 7, 8 pessoas, a Bíblia diz, a narrativa da Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca e envia o dilúvio e mata a todos, homens e animais. Você está pensando o quê? Você está pensando que Deus é brincadeira? Hein? Povo de Trindade, você pensa que Deus é brincadeira? A Bíblia diz lá na primeira carta de João 4,8, diz que Deus é amor. Salmo 100, versículo 5 diz que é eterna, Deus é bom e eterna a sua misericórdia. A Bíblia diz lá, Deuteronômio 4,24, diz que Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Salmo 75 diz que Deus é juiz, a um ele abate, outro ele exalta. Deus não é brincadeira. Deus vai pedir conta da tua vida. Você que vai morrer, pessoas que morreram na idolatria, Deus vai pedir conta. E o lugar do idólatra é a Bíblia que diz: não estou te julgando, quem julga é a palavra. Leia a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. O lugar do idólatra que não se arrependeu, lago de fogo e enxofre. Só vim te alertar. Aleluia, Senhor. Se você não aceitar, é você com Deus. A Bíblia diz lá no glória. 18, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não te convencer, não sou eu que vou te convencer pela força do braço. Deixa o Espírito Santo iluminar os teus olhos, a tua vida. A Bíblia diz, João 8,12 diz, Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem me obedece, não andará nas trevas, não andará no erro, não andará na idolatria. É o que diz as Escrituras. Jesus é a luz do mundo. Jesus pode te tirar da idolatria de imagem de escultura. Somente Cristo Jesus, e não tem outro. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz mais, Salmo 119, a partir do versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se volte para Jesus. Obedeça a sua palavra. Escute com atenção, povo de Trindade. Nenhum religioso vai ser salvo, nenhum. Nenhum religioso. Temos duas classes de pessoas. Temos o religioso e temos o seguidor de Jesus.
discípulo de Cristo. O religioso faz a sua vontade, faz conforme a sua vontade. Esse é o religioso. Vai à igreja, ora, reza, mas não obedece a Deus. O seguidor de Jesus, pelo contrário, ele se submete ao Evangelho, se submete à palavra de Deus. Ele está disposto a sofrer por Jesus, está disposto a morrer por Jesus. Só quem faz isso é seguidor de Jesus. Só quem faz isso é discípulo de Cristo. Religioso, nenhum faz. Nenhum religioso vai ser salvo. Nenhum religioso. Eu estou sendo bem claro e objetivo. Por isso, você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender. Cuidado. Você que está na sua religião, no catolicismo romano, no espiritismo, no budismo, cuidado, para você não parar no Hades. Cuidado, para você não parar no inferno. Arrepende-te, povo de Trindade. Só vim te expor a verdade do Evangelho. A verdade, ela confronta, mas tem que confrontar mesmo. A mentira, pelo contrário, é algo mais palatável, é algo mais agradável aos ouvidos. Mas Deus me levantou para falar somente a verdade, nem que isso custe a minha vida. Eu estou esperando esse momento de um dia partir estar com Cristo. Arrepende, povo de Trindade, enquanto é tempo. Eu estou com as Escrituras, estou te citando a palavra de Deus. A Bíblia diz mais, lá em João capítulo 5, a partir do versículo 39, Jesus nos dá uma orientação: examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela de mim a vida eterna, e ela de mim testifica. Examine as Escrituras para você não ser enganado. Quando alguém te pregar a palavra, ele te mostre os textos bíblicos, como eu estou te mostrando agora aqui. Eu estou pedindo para você anotar as bases bíblicas. Não vem aqui pregar filosofia humanista. Vem pregar um santo evangelho. O que é isso não? O problema da humanidade não é físico, não é social ou econômico. O problema da humanidade é espiritual. O problema da humanidade é o pecado. E a única solução para o pecado é o santo evangelho. Aleluia. A Bíblia diz, Marcos 1,15: arrependai-vos e crede no evangelho. O evangelho é as boas novas de salvação. Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, veio a esta terra, morreu por cada um de nós. Não foi Maria que morreu, não foi Maria que foi assunta aos céus. Maria está morta. Foi Jesus que foi assunto aos céus. Base bíblica, Atos 1, 8 e 9. Confere o texto. Anote, confere. Jesus está vivo. Está vivo pelos séculos dos séculos. Está à destra do Pai e intercede por você. Base bíblica, tanto em Hebreus 7, 24, Hebreus 9, 25. Arrepende, povo de Trindade, que você não venha a ser lançado ao lado de fogo e enxofre. Eu vim aqui a esta cidade te avisar que você dê ouvido, que você não endureça o seu coração. A Bíblia diz lá, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, se o Espírito Santo vos falar, não endureçais o vosso coração. Sinal da cruz não salva ninguém, minha senhora. Sinal da cruz não salva ninguém. O que salva é arrependimento e obediência ao Evangelho. Não adianta fazer sinal da cruz que não salva ninguém.
Frequentar uma religião não vai te salvar. O que te salva é você obedecer a Jesus, se arrepender, abandonar a prática do pecado. Se arrepende enquanto é tempo. Eu vim falar aquilo que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você pode viver até sem Jesus, mas morrer sem Cristo é condenação eterna, e sofrimento e castigo eterno. A escolha final é sua. Você que saiu da inocência para a consciência, a escolha final é sua. Que você escolha Jesus, que você abandone a idolatria. Se você chegar com a advogada chamada Maria, o Buda, o Allan Kardec, você vai ser condenado. O único advogado que perdoa pecado, que é o nosso advogado de defesa, é o Senhor Jesus Cristo justo. Base bíblica, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz: nenhuma religião salva. Religião nada mais é que doutrina da cabeça de homem. O que salva é a sã doutrina, o santo evangelho. Nenhuma religião salva. Estou te falando a verdade. Vai longe aí, não. Vou ter que repetir de novo. Já falei, vou ter que repetir de novo. Catolicismo romano não salva. O que me salva, Senhor, é obedecer ao Evangelho e a Jesus. Nenhuma religião salva, Senhor. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Você pode frequentar a igreja que quiser, nenhuma vai te salvar. O que te salva é o arrependimento, o abandono, a renúncia ao pecado e a obediência a Jesus e ao Santo Evangelho. Aleluia, Senhor. Você quer continuar frequentando religião? Fique à vontade. Prestarás conta com Deus. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: nenhuma criatura está encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, com quem temos que prestar conta. Aleluia, Senhor. A tua vida e a minha vida está exposta diante de Jesus. Ele vê todas as coisas. Um dos atributos da divindade é a onisciência. Ele sabe de tudo, sonda os corações. E dentro da onisciência tem a presciência. Ele sabe de tudo antecipadamente.